Boa tarde. Preço da gasolina pode sofrer novo reajuste este ano. Maranhão é um dos estados com maior índice de tuberculose no país. CBF divulga a tabela da Série C do Campeonato Brasileiro. Pouco mais de 50 gestores apresentaram a documentação no Tribunal de Contas do Estado. E veja ainda, TRE instala novos postos para cadastramento biométrico. O Repórter Maranhão está começando agora. O consumidor maranhense deve se preparar para os reajustes de preços que já estão programados. Se por um lado a telefonia fixa vai ficar mais barata, a gasolina mais uma vez vai pesar no bolso dos motoristas. Em São Luís, a gasolina custa em torno de R$ 2,80, segundo pesquisa da Agência Nacional do Petróleo. Em dezembro do ano passado, o mesmo litro do combustível custava em média R$ 2,53. Segundo os motoristas, o aumento de 30 centavos teve impacto significativo no orçamento do mês. Eu não sei onde que a gente vai parar com essa gasolina desse preço, né? Complicado, difícil. Mas para descontentamento dos motoristas, a gasolina deve ficar ainda mais cara. É o que diz uma estimativa do Banco Central. O preço do combustível deve sofrer novos reajustes ao longo deste ano e pode fechar 2013 até 5% mais caro. Para quem precisa rodar direto no carro mesmo vai pesar, que ele vai ter que ter dinheiro no bolso bastante para comprar gasolina. Durante um tempo, São Luís passou por um período de mudança de foco. Quem vendia combustível estava muito mais interessado em vender a galonagem do que vender o combustível em si, porque ele ganhava prêmios por isso. Com o aumento do combustível, por uma questão de mercado, porque não dá mais para segurar esses preços fora do que diz o mercado, os donos de postos decidiram que estava na hora de voltar a concorrer pela venda do combustível e não pela galonagem do combustível. Evidentemente, não só São Luís, mas como todo o país, vai sofrer o aumento da gasolina. Evidentemente, isso vai pesar mais no bolso do brasileiro, de quem utiliza. Tem apenas que tentar buscar compensar isso em outros consumos ou rodar menos e aproveitar, cuidar mais da saúde, andando de bicicleta. Mas o consumidor também tem motivos para ficar um pouco mais aliviado. O Banco Central estima redução nos preços das tarifas da telefonia fixa e da energia elétrica. A conta de telefone deve ficar 2% mais barata até o fim de 2013. Já no caso da conta de luz, a projeção é de queda de 15% no preço da tarifa até o fim do ano. É um alívio para o bolso da gente, né? Diminui menos, as despesas ficam mais reduzidas para a gente. O Índice Nacional de Custos da Construção Civil registrou pequena alta no fechamento de março. O aumento foi de 0,2%, que pode significar que o boom de mercado esteja acabando. A variação foi bem abaixo da anterior, que registrou 0,8%. No acumulado do ano, a taxa atingiu 1,47%. A mão de obra foi o item que mais influenciou no recuo de reajuste este mês, ao contrário do que vinha acontecendo no último ano, que representou um avanço de mais de 10%. Ainda de acordo com a pesquisa, o fim do período de reajuste salarial fez com que os valores pagos aos profissionais do setor ficassem quase estáveis. De acordo com especialistas, a estabilidade de atividade da construção civil no país freou a procura por mão de obra, o que contribuiu para a diminuição significativa dos índices neste início de ano. As mudanças bruscas de temperatura são apontadas como a principal causa do surgimento de doenças respiratórias. Apesar de comum, a gripe pode ser perigosa, principalmente para crianças e idosos. Para diminuir os casos da doença, o governo federal vai iniciar mais uma campanha contra o vírus influenza causador da gripe. A campanha de vacinação contra a gripe vai de 15 a 26 de abril. Em todo o país, 31.300.000 pessoas devem ser imunizadas contra o vírus da influenza.
Devem se vacinar pessoas com mais de 60 anos, gestantes, crianças de 6 meses até 2 anos de idade, profissionais de saúde, indígenas e presidiários. Além destes grupos, a campanha este ano também inclui outros 2 grupos prioritários. Nós estaremos disponibilizando a vacina para as puérperas, que são aquelas mulheres que tiveram filho há pouco tempo, até 45 dias após o parto, e também as pessoas portadoras de doenças crônicas, que são pessoas que têm uma doença crônica de base que tem a necessidade de fazer a vacina. E para isso, essas pessoas portadoras de doença crônica, elas têm que procurar o seu médico que o acompanha e solicitar que ele prescreva a vacinação para que ele possa se direcionar a um posto de saúde e tranquilamente fazer sua vacina. No Maranhão, pouco mais de 1.600.000 pessoas estão incluídas no chamado Grupo Prioritário. A meta da Secretaria de Estado da Saúde é imunizar pelo menos 90% do público-alvo da campanha. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a vacinação é a principal forma de combater a gripe e suas complicações e tem eficácia de 90% nas pessoas sadias. Essa vacina é muito segura, muito eficaz. E as pessoas confundem muito resfriado com gripe. Resfriado é uma coisa, gripe é outra. E a gripe pelo vírus da influenza, com a vacinação, a pessoa realmente fica protegida. O governo federal vai disponibilizar equipamentos para serem usados no diagnóstico rápido da tuberculose. A medida visa garantir o início imediato do tratamento, evitando complicações. No Maranhão, nos últimos 2 anos, mais de 4.000 pessoas foram diagnosticadas com a doença. A tuberculose é uma doença grave, causada por uma bactéria e que pode levar à morte do paciente. Dados do Ministério da Saúde mostram que nos últimos 2 anos, o Maranhão registrou 4.685 novos casos da doença. 1/3 da população mundial está infectado pela tuberculose. Somente em 2010, mais de 6 milhões de novos casos da doença foram notificados. São Luís foi a cidade que mais registrou casos de tuberculose no ano passado no Maranhão. Foram 683 casos. No Brasil, a tuberculose é atualmente a 4ª causa de mortes por doenças infecciosas. A coordenadora do Programa de Combate à Tuberculose no Maranhão explica o porquê dos altos índices da doença na capital. São Luís vem se destacando na questão do número de casos notificados, isso até por conta da própria população e por ser uma capital e oferecer a questão laboratorial muito melhor do que alguns municípios, né? Então isso favorece, tem a questão também do preconceito do paciente, então muitas das vezes eles não querem fazer o seu tratamento no seu local de residência, então acabam realmente se deslocando para um outro município. O Ministério da Saúde informou que um novo teste de diagnóstico da tuberculose, chamado de Gene Expert, será feito em algumas cidades brasileiras até o fim do ano que vem. A principal vantagem é a questão da agilidade quanto ao resultado. Então, hoje o resultado de uma baciloscopia, que é o método convencional, sai em 24 horas. Com o novo método, em 2 horas, sai o resultado. E também ele tem como uma grande vantagem a questão de detectar resistência à rifampicina, que é hoje o antibiótico mais eficaz no controle da doença. E veja no próximo bloco, lei que beneficia empregados domésticos é promulgada pelo governo federal. E veja também, começa a valer a partir de hoje a Lei Cibernética. Mais detalhes logo após o intervalo. Aí você vê imagens da Avenida dos Portugueses. Trânsito bom neste momento. Agora são 12h09. Acessibilidade. Essa palavra faz toda a diferença na vida de uma pessoa. A TV Brasil sabe disso. Faz uma TV cada vez mais inclusiva. Uma TV para você. Uma TV para todos. Durante 18 horas por dia, exibimos programas com recurso de legenda oculta dirigido às pessoas com deficiência auditiva de todas as idades. Os filmes nacionais também contam com o recurso de audiodescrição, uma ferramenta que ajuda as pessoas com deficiência visual. Nosso jornalismo também é inclusivo. O Jornal Visual é o primeiro telejornal diário feito em Libras, a língua brasileira de sinais.
As principais notícias do Brasil e do mundo ao alcance de todos. O Programa Especial é uma revista semanal voltada para a realidade das pessoas com deficiência. Na agenda do programa estão mercado de trabalho, esporte, lazer e educação inclusiva. Afinal, somos todos iguais. TV Brasil, programa certo, na hora certa. Eu quero bola pra frente. Ajeita, olha e passe. Girou, vai fazer. Gol! O Brasil está no ritmo da Copa das Confederações da FIFA 2013. 2 estádios já foram entregues, 4 estão sendo finalizados e os outros seguem acelerados. Arenas construídas com nossa tecnologia, gerando força para o desenvolvimento do Brasil. Acesse copa2014.gov.br e saiba mais sobre as obras dos estádios e de infraestrutura. Ministério do Esporte e Governo Federal. Uma comunidade que ajudou a indústria de Belo Horizonte. Eu acho que quando a gente vai parar num lugar, a gente tem que dar prioridade para quem viveu ali. Não é as coisas que mudam, não. O povo é que muda. E hoje convive com a realidade das enchentes. A gente fica só pedindo a Deus para ela diminuir, para baixar. Rede Jovem de Cidadania, nesta segunda, 5h30 da tarde. O grupo de monitoramento carcerário do Tribunal de Justiça do Maranhão se reuniu para avaliar a situação dos presos do interior do estado que estão nas unidades prisionais de São Luís. São pelo menos 1.200 presos cumprindo pena na capital maranhense. No evento também ficou decidida a realização de um mutirão para diminuir o número de presos provisórios, o que deve acontecer em maio. As outras medidas, como transferência de presos e ensino nos presídios, devem ser tomadas a médio prazo. E o Congresso Nacional promulgou a lei que garante direitos dos empregados domésticos. Mas a decisão ainda pode ir à apreciação do Supremo. Vamos falar agora com o repórter Tiago Bastos, que tem mais informações sobre esse assunto, não é, né, Tiago? Boa tarde, Edmilson. Boa tarde a todos. Pois é, como você falou, a lei ainda causa certa polêmica. Existe uma possibilidade de a PEC ainda ser apreciada. Há uma dúvida ainda se a PEC valeria para contratos já firmados ou mesmo para contratos futuros. Isso ainda está em apreciação, será apreciado pelo Supremo Tribunal Federal. A promulgação da PEC foi feita pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, depois da leitura da emenda pela senadora Ângela Portela, segundo a secretária da mesa. O deputado Carlos Bezerra, do Mato Grosso, autor da PEC, e a deputada Benedita da Silva, do Rio de Janeiro, também participaram da sessão que promulgou a PEC das domésticas. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com Thaís Portelada, ela que é advogada, vai nos ajudar a esclarecer mais sobre esse assunto. Boa tarde, Thaís. Bem, para quem está nos assistindo nesse momento, existe ainda uma dúvida a respeito do quanto essa PEC pode diferenciar duas atividades distintas, a de diarista e de empregada doméstica. Já há uma definição a respeito disso ou não? Não, hoje continua tudo igual. Na verdade, a lei, como ela não trata de forma profunda sobre todas as minúcias do trabalho de diarista, eu acredito que isso ainda vai ser apreciado a posterior pelo judiciário. Existe também uma dúvida se quem já está trabalhando como empregador doméstico poderá receber de forma retroativa e tudo mais. Pelo que a gente analisou da PEC, isso ainda não está claro. Na tua opinião, a lei poderá prever isso futuramente ou não? Eu acredito que não, até porque esses direitos eles passaram a valer a partir de hoje com a publicação da lei. Não pode se cobrar o que não era devido, no caso, anteriormente. Que não era lei anteriormente. Exato. Não havia uma lei anteriormente que previsse isso. Exato. Você não pode cobrar uma coisa que não era lei ao empregador. A gente só faz ou deixa de fazer o que é em virtude de lei. Então, nesse caso, acho que não. E tua opinião, assim, como uma pessoa do direito, o que foi importante a promulgação dessa PEC? Eu acho que o mais importante é o tratamento igualitário que está sendo assegurado a todos os trabalhadores, que antigamente existia essa diferença e que eu acho que não tem razão de ser. O empregado ele tem que ter todos os direitos assegurados, não é porque ele é doméstico ou não que cabia essa diferenciação. Thaís, muito obrigado pelas informações. Só lembrando, tá, que com a publicação da emenda no Diário Oficial da União, passa a valer
jornada de trabalho de 44 horas semanais, com limite de 8 horas diárias, além da prorrogação de hora extra, correspondente a, no mínimo, 20% do valor da hora trabalhada. Outros pontos da PEC referentes a pagamento de seguro-desemprego, a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, adicional noturno, seguro contra acidentes de trabalho, salário família e também auxílio creche, ainda dependem de normalização. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, as normas pendentes ainda nessa PEC deverão sair em até 90 dias. A produção do Repórter Maranhão já tenta há vários dias contato com o Sindicato das Empregadas Domésticas do Maranhão. No entanto, hoje nós também fizemos esse contato. Até o momento, eles ainda não se pronunciaram sobre este assunto. Voltamos com você, Edmilson. Obrigado, Tiago. E entrou em vigência a lei que altera o Código Penal para tipificar como crime as condutas como invasão de computadores a fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações. A lei estabelece punições específicas, algo inédito na justiça brasileira. E o dia amanheceu ensolarado, mas pode chover rápido à noite. Veja agora como fica o tempo em todo o estado. São Luís, céu com poucas nuvens ao longo do dia, com pouca possibilidade de chuva. Mínima de 25 e máxima de 31 graus. Em Imperatriz, céu com poucas nuvens ao longo do dia, sem possibilidade de chuva. Mínima de 21 e máxima de 32 graus. Em Caxias, nebulosidade variável ao longo do dia, com possibilidade de chuvas leves e esporádicas. Mínima de 24 e máxima de 30 graus. Em Balsas, nebulosidade variável ao longo do dia, com pouca possibilidade de chuva. Mínima de 21 e máxima de 31 graus. E veja, no próximo bloco, o CBF divulga a tabela do Campeonato Brasileiro da Série C e D. E ainda, pouco mais de 50 gestores deixaram de apresentar documentação ao Tribunal de Contas do Estado, logo após o intervalo. Aí você vê imagens da Avenida dos Portugueses. Nesse momento está chovendo, né? São 12 horas e 17 minutos. O seguro-desemprego é como aquele amigo que aparece quando a gente mais precisa. Por isso, cada um precisa fazer a sua parte para que ele seja usado só por quem está desempregado. Se o empregador age certo, não corre o risco de ser multado. O trabalhador evita perder o benefício e ainda garante o dinheiro de quem precisa. Porque esse dinheiro é de todos. E é dele também que vem o abono salarial, que começou a ser pago em agosto. Vamos cuidar melhor do que nós? Ministério do Trabalho e Emprego, Governo Federal. Aqui na TV Brasil, a criança tem a sua hora. De segunda a sexta, de 8h45 às 11h30 da manhã. Para quem gosta de histórias de arrepiar, O Pequeno Vampiro. Uma bela princesa te leva a um mundo de magia. Princesa Sherazade. No meio da selva, essa turminha vai aprontar tudo o que você imaginar. Mama Mirabelle. No meio da floresta, esses filhotes vão dar o que falar. Contos de Tatonka. Eles encaram qualquer desafio. Esquadrão sobre rodas. E entre cada desenho, uma novidade se esparrama pela tela. Batatinhas. Diversão com controle de qualidade nas manhãs da TV Brasil. De segunda a sexta, de 8h45 às 11h30 da manhã. Aqui a criança tem a sua hora. Emoção e desafio sempre fizeram parte da sua vida e podem continuar fazendo. Se você completa 18 anos até 31 de dezembro, aliste-se no serviço militar. Vá até a Junta de Serviço Militar do seu município com uma foto 3x4 e sua certidão de nascimento. Você tem até o último dia útil de junho para ficar em dia com o nosso país. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal. A CBF divulgou a tabela do Campeonato Brasileiro da Série C. A competição terá total cobertura e transmissão de jogos ao vivo pela TV Brasil. O Sampaio Correia, representante maranhense na competição, está no Grupo A e estreia em São Luís contra o Brasiliense.
O campeonato tem 2 grupos. No grupo A estão Águia de Marabá, Baraunas, Brasiliense, CRB, Cuiabá, Fortaleza, Luverdense, Sampaio, Santa Cruz e 13 da Paraíba. Fazem parte do grupo B, Betim, Caxias, Craque, Duque de Caxias, Barueri, Guarani, Macaé, Madureira, Mojimirim e Vila Nova. Na primeira fase, os times se enfrentam dentro do grupo, classificando-se para a próxima etapa os 4 primeiros de cada grupo. Na segunda fase, os 8 clubes se enfrentam no formato mata-mata, com partidas de ida e volta. A Série C começa em 2 de junho e as finais acontecem nos dias 17 e 24 de novembro. E o Maranhão Atlético estreia na Série D no dia 2 de junho contra o Gurupi do Tocantins. A equipe maranhense está no grupo A2 com o Ipiranga, Salgueiro, Gurupi e o campeão piauense de 2013. E falando em campeonato maranhense, pelo segundo turno, Sampaio Correia joga hoje às 8h15 da noite contra o Imperatriz no estádio Frei Epifânio da Badia, em São Luís. Tem rodada dupla, aliás, aqui em São Luís tem rodada dupla. O primeiro jogo, marcado para as 6h15 da tarde, será entre os 2 últimos colocados, Americano e Cordino. Depois, às 8h15 da noite, entram em campo São José e Bacabal. Os jogos serão no estádio Castelão. E o prazo para que os gestores municipais pudessem prestar contas ao Tribunal do Estado terminou ontem. Mais de 50 gestores não apresentaram a documentação. Vamos voltar a falar com o repórter Tiago Bastos, quem tem outras informações sobre esse assunto. Bem, Edmilson, no total, 56 prefeitos e ex-prefeitos deixaram de entregar as prestações de contas referentes ao exercício financeiro de 2012. Entre os presidentes e ex-presidentes de câmaras municipais, o número foi maior, 62. No total, 434 gestores dos poderes executivo e legislativo deveriam apresentar as informações. Para saber mais sobre esse assunto, agora eu converso com o auditor do TCE, o senhor Fábio Alex de Mello. Bem, a dúvida agora que fica é com relação aos gestores que não apresentaram essas prestações de contas. O que pode acontecer com eles? Além da multa que nós aplicamos para aqueles que não apresentaram ou apresentaram fora do prazo, que dependendo do poder que ele represente, varia de 4 a 12 mil reais, ele é automaticamente encaminhado ao TRE para que ele declare a sua inelegibilidade por um período e encaminhado ao Ministério Público para que entre com a ação de probidade administrativa e crime de responsabilidade. Bem, esse ano, assim como em outros momentos, alguns ou quase todos os prefeitos e ex-prefeitos entregaram as prestações de contas por meio de dispositivos como pendrive, CD. No que facilitou esse novo método no serviço de vocês? Além da economia de recurso público com gasto de papel, que cada prefeitura usava muito papel para fazer isso, nós ganhamos velocidade no recebimento das informações e no processamento. Hoje em dia você, com esse novo sistema que criou um processo digital, você diminui em 40% o tempo do processo em trâmite no Tribunal de Contas. Só para quem está em casa, para ajudar eles a entender, pela lei, por que é importante que o gestor público realize a prestação de contas? Na verdade, não é importância para o gestor, é um dever constitucional que ele tem. Toda pessoa que gere recurso público tem que prestar conta para o seu povo, porque isso é um princípio republicano. Fábio, agradeço as informações. Bem, só complementando, das 161 prefeitos e ex-prefeitos, 155 presidentes e ex-presidentes de câmaras municipais e 119 gestores de órgãos públicos estaduais entregaram as prestações de contas no prazo. Segundo o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Edmar Cutrim, o índice de inadimplência na prestação de contas desse ano foi abaixo do esperado. Se esperava uma taxa de inadimplência em cerca de 40%. Essa taxa ficou na casa dos 25,8%. Ainda de acordo com o TCE, gestores ainda poderão apresentar as suas prestações de contas, no entanto, mediante ao pagamento de multa. Além disso, os inadimplentes são incluídos em uma lista que será encaminhada para o Ministério Público Estadual. Nesse caso, a sanção pode acabar sendo a inelegibilidade, ou seja, esse candidato, esse ex-parlamentar, estaria incluído na lei da ficha limpa. Voltamos com você, Edmilson. Obrigado, Tiago.
E o Tribunal Regional Eleitoral está facilitando a vida dos eleitores que ainda não fizeram o recadastramento biométrico. Agora o serviço está sendo oferecido também em um shopping da capital. O posto de atendimento do TRE neste shopping de São Luís chama a atenção de muita gente que passa pelo local. Pessoas como o seu Enés, que não perdeu a oportunidade e decidiu atender ao chamamento da Justiça Eleitoral para realizar o recadastramento biométrico. Eu gosto de fazer as coisas com certa antecipação. Acho bem melhor que assim se faça, né? Tranquilamente, antecipadamente, sem correria. Dona Airtes também não perdeu tempo. Aproveitou a comodidade do posto de atendimento no shopping para fazer o recadastramento biométrico e ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Eu vim resolver umas coisas e olhei, né? E também tinha visto na televisão que eles iam abrir o posto aqui. Eu digo, bom, vou aproveitar, se tiver aberto, já faço. Então, estou fazendo, aproveitando a oportunidade, que acho que aqui é bem mais acessível do que lá no TRE. O posto avançado, instalado em um dos shoppings de grande movimentação de São Luís, conta com 12 guichês de atendimento. Em cerca de 10 minutos é realizado o procedimento de emissão do novo título. O eleitor só precisa levar original e cópia do documento de identificação, comprovante de residência e do comprovante de quitação militar, no caso dos homens nascidos até 31 de dezembro de 1995. A estratégia de instalar o posto de atendimento no shopping faz parte da força-tarefa montada pelo TRE para atingir a meta de recadastrar quase 700 mil eleitores em São Luís. Nós começamos a ampliar o atendimento, que inicialmente era no Fórum Eleitoral, com 33 kits, no CSU com 13, nos Vivas, João Paulo, Jeracati e Praia Grande, e agora com esse posto fixo com 12 kits, 12 pontos de atendimento. Nós temos um atendimento do dia 4 de março até ontem, 18 dias trabalhados, mais de 24 mil eleitores atendidos, uma média de 1.300 eleitores por dia. Nós vamos ainda inaugurar alguns postos em São Luís, em Ribamais, nas cidades, nas outras cidades em que estamos ofertando também esse sistema, né? Colocar próximo ao cidadão e com essa estrutura, uma estrutura que possibilite que ele possa agendar, né, o dia, o horário para ser atendido, e dentro dessa estrutura para que ele possa passar o mínimo de tempo possível, né, para não perder o seu tempo para fazer esse recadastramento. Quem não fizer o recadastramento biométrico terá o título de eleitor cancelado. Com isso, o cidadão fica impedido de tirar CPF, passaporte, se inscrever em concurso público e até mesmo de tirar empréstimos em bancos federais e estaduais. E os eleitores também podem fazer o recadastramento biométrico através de agendamento. Basta ligar para o Disque Eleitor, que é o 0800 098 5000, ou acessar www.tre-maranhão.jus.br. E o Repórter Maranhão fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã.